O chá tem uma história pentamilenar. Eu penso que a primeira árvore a ser domesticada pelo homem foi precisamente a planta do chá. Ela apareceu no sul dos Himalaias, depois apareceu também na Índia, na província de Assam. A planta é um bocadinho diferente, mas na China, na zona dos Himalaias, ele foi pela primeira vez apreciado por um imperador chinês chamado Shen Nung, isto em 2347 anos antes de Cristo. Ele era um homem que era muito preocupado com o seu povo e então ele ensinou o seu povo a sericultura, a criar o bicho de seda para andarem dignamente vestidos. Ensinou-os a cultivar os terrenos e naquela altura, possivelmente, semelhante ao que se passa agora, havia epidemias e então ele aconselhava toda a gente a beber água fervida. E um dia estava ele debaixo de uma das árvores do chá e caiu-lhe uma folha dentro. Ele provou e achou aquilo delicioso. E naquela tarde ele teve um grande rendimento no seu trabalho. De modo que a partir daquele dia toda a gente lá da corte do imperador Shen Nung bebia infusões daquela planta. Depois o chá teve em segredo durante séculos e só era apreciado pelos monges que nas suas rezas durante o dia e durante a noite, para se manterem acordados, bebiam o chá. Só para aí no século III, IV, é que começou a ser uma bebida social. E no século VIII, um monge budista chamado Sage levou o chá para o Japão. Depois começou a expandir-se e, presentemente, há cerca de 30 países que cultivam o chá. O chá não era uma bebida conhecida na Europa, nem tão pouco apreciada. E ela chega à Europa ao mesmo tempo que chegam outras duas bebidas estimulantes não alcoólicas. Uma vinda da América, portanto o chocolate, que era a preferida dos portugueses então, dada a influência da Espanha que tinha em Portugal. E a outra o café. E o café veio da África, portanto veio da África. Ora bem, como é que o chá chega a São Miguel? É assim, primeiro do que tudo o chá foi, antes de ser produzido e cultivado em São Miguel, foi bebido por um elite que recebia o chá vindo do Oriente e eu depois é que produziu, mas antes disso o chá foi tentado produzir chá fora da China, em Java, pelos holandeses, e no Brasil, pelos portugueses, e na Índia, pelos britânicos. O primeiro sinal de sucesso, porque era mantido o segredo do cultivo e da transformação do chá, foi no Brasil. E foi no Brasil com o apoio de técnicos chineses que foram para o Brasil. Do Brasil para São Miguel e antes para a Teixeira, o primeiro documento que fala de chá nos Açores é o chá a crescer ao ar livre na Ilha Teixeira, em finais do século XVIII. Bom, em São Miguel há primeiras notícias de que há chá na década de 30, talvez na década de 20 do século XIX, mas realmente ele só começam a experimentar a sério nos anos 60. Nos anos 60, e o que nós sabemos é que o José Tocante, o primo e grande amigo dele, o Zé Jácome Correia, e o irmão do Zé Tocante, o Ernesto Tocante, na década de 60. Não deu certo. Não deu certo a sua transformação. E daí que peçam o patrocínio da Sociedade Promotora da Agricultura Miguelense nos anos 70. Vêm os primeiros técnicos de Macau, Lao Pen, Lao Ten, nos anos 70 e finais dos anos 70. É produzido o primeiro chá a sério, preto e verde e branco, e aquele chá que se chama do povo, portanto ainda nos anos 70. Nos anos 80 começa a surgir o primeiro chá de venda ao público na Ilha de São Miguel, não é? Mas o chá, como hoje o vemos, é um segundo impulso dos anos 90 e graças ao Zé Tocante, que manda vir outros dois chineses,
e que produzem chá na Caldeira Velha, a primeira fábrica que existiu a sério na Caldeira Velha. E é desta altura que começam a surgir outras unidades fabris, não é? E a primeira exportação, venda lá fora, porque a ideia que eles tinham era de vender o chá onde vendiam o ananás, que entretanto já tinha sido comercializado, não é? E que era vendido na Inglaterra, que era vendido na Alemanha, e tentar que o chá também fosse vendido aí. Só que o chá não consegue penetrar num mercado bastante dominado portanto, por interesses britânicos na Inglaterra, não é? Nessa altura, o chá praticamente, o chá michelense, ao contrário daquilo que se tinha pensado, não chega lá. O que chega é o ananás. Atualmente, das 40 e tal unidades de fabrico que existiram em toda a ilha, e uma fora da Ilha de São Miguel, no Faial, que existiam até os anos 60, existem duas fábricas em elaboração. O chá, hoje em dia, não é encarado como o que se deve produzir em quantidades, porque não se consegue vencer a batalha da Índia, da China, etc. O chá aqui é o chá de qualidade. É, digamos assim, o equivalente ao champanhe aqui, não é? Portanto, esteve quase a extinguir-se, esteve prestes a extinguir-se. Nos anos 80, com o incêndio do chá Barrosa, ficou a Gorriana, que se aguentou e muito bem. Entretanto, surge outra atitude em relação ao chá, que o chá faz bem à saúde, que é um conceito que vem do Japão, não é? Um conceito que vem do Japão. Começam a vir mais turistas continentais, a seguir vêm as low cost, etc. Ultimamente, portanto, os barcos de turistas, etc. E o chá, portanto, explodiu no bom sentido, não é? Da venda do chá. Um chá de qualidade superior ao chá que se conhece mesmo na China ou na Índia, que é produzido um chá que cresce em zonas em que não há problemas portanto, com predadores e que não se usa químicos e outros mais. Portanto, atualmente são dois e há a notícia de que há gente interessada a produzir também chá. Hoje é um dia perfeitamente típico da costa norte da Ilha de São Miguel. Temos cerca de 90% de céu nublado e também isso cria as condições de umidade relativa do ar à volta da folha mais adequadas para que a folha tenha um crescimento bastante bom e também está associado à qualidade final do chá, em termos dos compostos químicos e também do aroma e do paladar. Aqui na fábrica de chá de Porto Formoso, desde 2017, nós optamos pelo modo de produção biológico. Temos uma empresa externa que nos certifica anualmente o produto e o modo de produção biológico que caracteriza o nosso produto, é uma mais-valia. O nosso cliente, que nos visita principalmente a nível europeu, gosta de conhecer todo o ciclo do chá, desde a planta até à chávena, e aqui na nossa fábrica tem a oportunidade disso. Aliás, temos um pequeno vídeo sobre todo o processo de fabrico, um bocadinho da história, para dar a oportunidade, nos meses de inverno, a pessoa também conhecer um bocadinho do nosso projeto. E no final, nós temos o grato prazer de oferecer uma chávena
do nosso produto. E quem nos conhece realmente procura essa experiência diferente, aqui uma experiência gastronómica, e gosta de conhecer os nossos sabores. Nós, no ano de referência 2019, tivemos cerca de 58 mil visitantes. Portanto, isto são as 3 folhas mais importantes. É o botão, a primeira e a segunda folha. Os compostos que existem na folha do chá, que são chamados catequinas, são os compostos que encontramos no chá verde. Mas a folha do chá tem muitas enzimas. E tem um chamado polifenoloxidase, que ataca um dos anéis dessas catequinas e faz com que elas se agrupem em pares. E dão uns compostos chamados teoflavinas ou teorubiginas, que são responsáveis pela cor e pelo gosto do chá preto. Quando eu quero chá verde, eu tenho que destruir essas enzimas. Então as folhas de chá é escaldada. Escaldada a uma temperatura à volta dos 100 graus para inativar essas enzimas. E portanto, depois daí temos o chá verde. No chá preto, essas enzimas atuam, dá-se uma fermentação e depois no chá preto temos mais compostos maiores, as tais teoflavinas ou teorubiginas, que têm aquele gosto característico e cor característica do chá preto. Estamos na fábrica do chá da Gorriana, estamos aqui numa mesa muito especial, uma mesa formada por 5 senhoras que estão a fazer a escolha do chá. Na mesa ao lado temos um empacotamento, cujas etiquetas têm cores diferentes, consoante o tipo de chá. Vou falar aqui um bocadinho com a dona Adelaide, tem 63 anos, trabalha aqui na fábrica, começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, e queria que me descrevesse um bocadinho qual a importância deste trabalho na sua vida, na sua economia. Sim, este trabalho é muito importante. Quando eu vinha com 14 anos, era muito nova, era uma menina, mas eu sou a filha mais velha de 10 irmãos, éramos pobres, sou meu pai a trabalhar, e então a minha mãe veio pedir à dona Berta para mim vir trabalhar. Vim trabalhar cá para a fábrica, de onde muitas meninas e senhoras iam apanhar chá, mas eu vim para a fábrica fazer o trabalho cá dentro. Pronto. Depois veio o 25 de Abril, já não se pôde trabalhar com 14 anos. A mão de obra também era mais cara, a patroa também não podia pagar a tantos funcionários, começaram a cortar-nos mais novos. E a regulação também do próprio trabalho, Sim, a legislação protetora das crianças e dos jovens. Isso mesmo. E eu depois fui para casa, tinha a 6ª classe, mas fez-me bastante a falta a minha mãe, o meu ordenado. Ganhávamos muito pouquinho. Naquele tempo ganhava 19 escudos. E depois voltou, já depois de ser mãe. Casei, tive 3 filhos, o meu filho mais moço foi para a 1ª classe no dia que eu vim para aqui. Não era companhia. E tomou esta decisão de vir, naturalmente porque gostava do trabalho. Gostava do trabalho, mas também precisava do dinheiro. Precisava ajudar o meu marido. Porque já tinha as minhas filhas, já estava na escola da Ribeira Grande. Elas, pronto, também queria dar um futuro melhor a elas do que eu não tive. E então, meu marido sozinho não conseguia aguentar tudo. Então, resolvi. Já os pequenos estão maiores e eu vou trabalhar. For the black tea, same thing. The leaves, they are not sterilized. They come directly from the top. They fall inside the rolling machine. They are rolled. They go down to the container, and here they take these leaves and they put leaves. They make the oxidation possible. So this is for green tea. So the leaves they come from there. They just fall. Doutora Madalena é a 6ª geração da fábrica de chá Gorriana. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a história desta fábrica. A nossa história é uma história já longa. Nós, quando começamos
A fábrica, quando a minha quinta avó, Ermelinda Pacheco Cago da Câmara, abriu a fábrica, nós éramos uma monarquia, o que nós já passamos, as dificuldades que já passamos, já temos muita história. E daqui a 2 anos fazemos 140 anos. A Gorriana começou com a minha avó, Ermelinda Pacheco Cago da Câmara, que tinha laranjais. Veio a doença da laranja e a minha avó, juntamente com outros empresários do mesmo ramo, foram buscar outras culturas. A Gorriana, como teve senhoras aqui a trabalhar e a fábrica de tabaco também teve senhoras a trabalhar, fez com que houvesse 2 ordenados em casa. E 2 ordenados em casa dignificam mais as famílias, e hoje a Maia há uma freguesia fora, longe de Ponta Delgada, mas conseguiu se afirmar. Sim. E do ponto de vista económico também. Portanto, por isso é um conforto que eu considerada tenho. rica. Sim. E depois o meu avô Jaimindes, que casou com a minha bisavó Ermelinda Pacheco Cago da Câmara, casou com Jaimindes, e o Jaimindes realmente era uma pessoa iluminada. Era um homem fora do seu tempo, e a Gorriana teve sempre sorte nisto, é que teve sempre pessoas que abraçaram o tempo. E neste momento esta fábrica tem aqui uma afluência de turismo extraordinária. É verdade. Conta um bocadinho essa experiência do turismo na contemporaneidade, sobretudo nestes 4 anos, não é? Que se abriu o espaço aéreo. Exatamente. Houve um grande boom. Eu há uns 6, 7 anos, fui convidada para ir a um encontro em Lisboa de turismo, em que a Gorriana foi dita por outras pessoas, e eu fui apresentar a Gorriana como o primeiro sítio de turismo em Portugal. E porquê? Porque esse meu avô Jaimindes, que era um homem, abria fábrica aos visitantes que vinham à ilha. Como ele tinha, e aos da ilha, chamava os seus visitantes. Como ele tinha eletricidade, as pessoas vinham aqui para ver eletricidade e ao mesmo tempo levavam a Gorriana dentro de si. Por isso está no nosso ADN sempre receber visitantes. Estamos a falar em que época? 1926, foi quando se pôs a eletricidade. Por isso a Gorriana sempre se habituou a ter pessoas dentro da fábrica, os trabalhadores a trabalharem com pessoas. E assim fomos, porque a Gorriana tem isso, ela vive o seu tempo. E há também um espírito aqui de transparência e abertura e solidariedade, que é hoje muito em importante. Dia, os visitantes já se tornaram futuristas, que são muitos, são muitos visitantes. Nós começamos a colheita do chá, final de março, vai até princípio de outubro. Temos o chá verde e o chá preto. A diferença do chá verde e o chá preto é no processo. Às vezes as pessoas pensam que há a planta do chá verde e a planta do chá preto. Não. Enquanto o chá preto, as folhas são esmagadas para sair os sucos e depois oxidarem, o chá verde vai a uma máquina a vapor onde o processo de oxidação é travado, em que as folhas são sempre separadas. A primeira folha, a segunda folha, a terceira folha. A primeira folha é o orange, que é o chá mais aromático, a folha mais pequenina, a jovem, depois o picot, que é aquele que eu gosto mais, que eu gosto de chás muito fortes, que é um chá preto muito forte, e depois o bróqueno, que é uma folha maior, muito levinha, e que dá um chá muito leve, que normalmente há quem tome sozinho, mas eu também faço blends com estes chás, com encomendas que eu tenho. Depois temos o chá verde, da terceira folha e da segunda, e da primeira folha, que é um lote que nós chamamos em Costa de Bruma. E depois daí derivam outros. Temos agora uma parceria com a Universidade dos Açores, num projeto com o professor Batista, em que nós estudamos as ervas aromáticas da ilha e juntamos ao chá verde para dar um valor acrescentado. E cada planta que nós acrescentamos tem o seu valor para o nosso organismo. E estamos a desenvolver um outro chá que vai ser o único no mundo, que é a rica em tianina. É talvez a planta ou fruto mais rico é realmente a folha de chá verde. Portanto, tem interesse na nossa saúde desde ter propriedades anticancerosas. Porquê? Porque sendo antioxidante, vai neutralizar o radicalismo na fase da iniciação, trava-os, como na fase da proliferação. Isto é, quando nós temos um tumor, há células que saem que se deslocam para outros órgãos, para outra matriz. E essa célula leva uma enzima para se fixar. O chá evita a fixação dessa enzima, que é chamada uroquinase. Tem propriedades antimicrobianas. Quando eu era mais jovem, eu conhecia o chá verde como o chá das diarreias. Quando a pessoa tinha diarreia, tomava chá verde.
Nessa altura não se fala nos antioxidantes. Porquê? Porque as bactérias que provocam as diarreias, Staphylococcus aureus e outras, elas entram nas células, mas como as catequinas do chá, os compostos principais, são chamados polifenóis, que no caso do chá têm o nome de catequinas. Elas fixam-se nas proteínas à volta da célula, da membrana celular, e elas impedem as bactérias de entrar, as bactérias patogénicas, de entrar dentro da célula e de provocar os problemas das diarreias. Pessoas que têm elevados valores de colesterol, em que eles se depositam no interior das veias, muitas vezes forma-se a placa aterosclerótica. O chá evita que isso aconteça.